Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho do processo de como eu consegui realizar a cirurgia bariátrica através do plano de saúde. A primeira dica que eu dou para vocês é para vocês estudarem um pouquinho sobre como o plano de vocês funciona, porque cada plano tem uma variação. Mas no meu caso, eu vou contar para vocês como é que funcionou. Eu tive que fazer várias visitas a vários médicos e consegui laudos médicos me autorizando e me aconselhando a realizar a cirurgia. Quais foram esses médicos? Eu fui ao endocrinologista, ao psiquiatra, fui ao pneumologista, ao cardiologista, ao gastro e ao ortopedista. São muitos médicos e são muitos exames que a gente faz. Então é um processo um pouquinho moroso que demora um pouquinho. Então a gente tem que se planejar para conseguir fazer e não demorar muito. Como que funcionou? Eu fui ao endocrinologista e é legal vocês fazerem essa consulta com o endocrinologista que já acompanha vocês. Porque o principal desse laudo é o endócrino te dá autorização e ele te dá autorização embasada no seu histórico de saúde. O meu endócrino já me acompanhava há mais ou menos 5 anos, então ele sabia que eu já vinha aí de uma variação de peso e de alguns anos para trás eu vinha só engordando. Então ele coloca tudo isso no laudo, ele coloca um pouquinho sobre o IMC, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais pra frente. Coloca o peso, coloca esse histórico de obesidade, né, vamos dizer assim, e te manda o laudo te autorizando. Depois eu fui ao psiquiatra. É legal também a gente fazer essa consulta com alguém que já acompanha a gente. O psiquiatra ou o psicólogo. E aí você conversa com o seu psiquiatra, fala que quer fazer cirurgia, porque a gente tem que ter um acompanhamento, porque é uma mudança muito brusca de vida. É uma mudança muito brusca na nossa alimentação. Então a gente tem que ter esse acompanhamento e tem que ter autorização do psiquiatra falando que você está apto a enfrentar isso. Depois eu fui no pneumologista. O que o pneumologista faz? Ele te pede uma série de exames para constatar se você tem alguma comorbidade. Vamos falar um pouquinho também sobre a comorbidade um pouquinho mais pra frente. A gente faz vários exames, faz a polissonografia, que essa polissonografia é um exame que a gente fica a noite inteira dentro da clínica. Eles colocam alguns eletrodozinhos no nosso corpo para medir se a gente tem apneia do sono. A gente faz a polissonografia, faz a prova de função pulmonar e faz raio-x do tórax. Tudo isso para ver como é que a gente está lá dentro, porque a gente tem que chegar no dia da cirurgia e o cirurgião da bariátrica tem que saber que tá tudo ok. A gente não pode ter nenhuma surpresa, porque apesar de ser uma cirurgia simples, é uma cirurgia e tem muitos riscos. Depois do pneumologista, eu fui ao gastro. O gastro pede a gente uma endoscopia e um ultrassom abdominal. Ele pede para ver como é que tá tudo lá dentro, né? Para o cirurgião também saber como é que tá lá dentro e o que ele vai lidar. A gente vai também ao cardiologista. O cardiologista pede pra gente o ecodoppler, pede pra gente o eletrocardiograma e pede aqueles vários exames de sangue para saber como é que tá a nossa glicose, como é que tá a nossa pressão, como é que tá as nossas vitaminas, tudo isso para configurar o nosso estado de saúde e o cirurgião da bariátrica saber com o que ele tá lidando. E aí, depois de todos esses médicos, com todos os exames prontos, você vai até o cirurgião da bariátrica. Eu fui até ele com todos esses exames prontos. Então ele foi lá, avaliou o meu estado de saúde. E aí agora a gente começou a estudar sobre o meu IMC e como é que a gente ia fazer. Porque como é que funciona o IMC? IMC é o índice de massa corporal. Ele é uma relação entre o nosso peso e a nossa altura. Para a gente conseguir realizar a cirurgia bariátrica, a gente tem que ter o IMC entre 35 e 39, tendo alguma comorbidade ou acima de 40. O que é uma comorbidade? Comorbidade é uma doença que vem relacionada ao sobrepeso. É uma doença que o seu corpo desenvolve por causa do sobrepeso. Então, eu tinha que ter alguma doença para poder estar dentro ali do processo de fazer a bariátrica. Eu não tinha nada. Fui a todos esses médicos, fui ortopedista também, que eu esqueci de comentar aqui.
Apesar de eu sentir dores no joelho, dores nos pés, por causa do sobrepeso, eu não tinha nenhum laudo clínico falando que eu tinha alguma doença óssea por causa disso. Então aí a gente se deparou com uma dificuldade para aprovação do plano. O plano não ia aprovar se eu não tivesse alguma comorbidade. Ou então, qual que era uma outra opção? A outra opção era ter o IMC acima de 40, entre 40 para cima, o que é obesidade grau 3. Quando a gente tá abaixo, gente, meu cílio está colando aqui. Quando é a obesidade grau 2, que é até o 39, a gente tem que ter a comorbidade, e acima de 40 é a obesidade grau 3. Para eu chegar lá, eu tinha que engordar um pouquinho. Então, meu cirurgião me perguntou: e aí, Renata, o que você vai querer fazer? Você prefere passar também, mais uma vez, pelo processo de dieta e tudo mais, e emagrecer esses 35 quilos que você precisa para estar no seu peso ideal? Ou você prefere engordar e atingir o IMC de 40? Eu, obviamente, quis engordar. Não era nada, assim, muito sobrenatural. Engordar pra gente que já tá nesse processo é uma coisa relativamente fácil. Então, eu engordei entre 6 a 7 quilos para poder atingir esse IMC de 40. E foi uma fase muito boa, porque eu podia comer de tudo e não tinha nenhum peso na consciência. Mas assim, gente, eu tô brincando aqui, mas eu sabia do choque que meu corpo ia ter depois, porque eu tava comendo muito, tava ali naquele processo de engorda e de repente o meu corpo ia sofrer um choque. Mas eu tava ciente disso, tanto fisicamente quanto meu corpo estava se preparando para isso. E então, depois de todos esses exames prontos, de conseguir atingir o IMC de 40, aí o meu cirurgião fez o laudo, também aprovando, porque eu tava com o IMC dentro do pedido, e enviei tudo para o plano de saúde. Eles demoraram, assim, cerca de 20 dias para poder aprovar, porque eles analisam todos os exames, analisam tudo para ver se tá tudo certinho. E aí eu fui aprovada. Foi, assim, uma notícia ótima para mim. Eu tava muito ansiosa na época, fiquei com muito medo de não conseguir aprovação, mas deu tudo certo. Então, o conselho que eu tenho para dar para vocês até antes de procurar o cirurgião, porque facilita um pouco e já vai acelerando o processo, é procurar os outros profissionais, pedir a eles esse laudo médico que dá a autorização para você realizar a cirurgia. E como ele vai te pedir uma série de exames, isso demora um pouquinho. Como eu estava muito focada, eu estava ali querendo mesmo realizar a cirurgia, todo o meu processo entre começar as visitas aos médicos e operar durou ali cerca de 2 a 3 meses. Foi relativamente rápido. Então essa é a dica que eu tenho para vocês sobre o plano de saúde. Eu sei que o SUS também faz essa cirurgia, mas não sei a fundo para poder explicar para vocês. Também tem gente que faz particular, mas aí é uma opção mesmo de cada um. Eu queria falar também um pouquinho para vocês sobre exercícios físicos. O meu médico liberou para eu poder fazer exercícios após 30 dias de cirurgia. Porque o pós, como eu já contei para você nos outros vídeos, não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, é uma coisa tranquila, dá pra fazer. A gente se sente fraca, obviamente, porque a gente tá alimentando pouco, mas dá pra fazer. Então, com 30 dias, ele disse que eu já poderia realizar os exercícios físicos, mas eu não fiz. Tem 2 anos que eu operei e tem cerca de 2 meses que eu comecei a academia. Eu nunca fui uma pessoa assim, muito ligada a esse mundo fitness, sempre deixei de lado esse quesito mesmo. Só que agora isso virou uma paixão pra mim. E eu queria passar um pouquinho de como eu construí essa paixão pra vocês. Porque a gente fala assim, ai, não quero, não vou conseguir. Mas a gente consegue. Eu entrei na academia, primeiramente porque eu queria melhorar mais, né, a minha qualidade de vida. E porque eu queria que o meu corpo tivesse
um pouco melhor, digamos assim. Eu fiz a cirurgia nos seios e na barriga, então lá pra mim tava satisfatório, mas os meus braços, apesar deles serem finos, tá vendo? Eles são finos, eles são molinhos, e as minhas coxas também. Então tava me incomodando, eu quis entrar na academia por causa disso, e pra melhorar também, né, a minha disposição. E deu muito certo. Eu tenho ido todos os dias, eu tenho feito também um acompanhamento nutricional e eu tenho tido respostas muito rápidas do meu corpo. Eu tenho me sentido muito melhor. Eu tenho uma disposição que eu não sei explicar pra vocês, muito melhor depois que eu comecei os exercícios. E o meu corpo tá respondendo muito rápido, tá tudo ficando mais durinho. Então é uma coisa assim que eu tô vendo o resultado, que é uma coisa que tá me fazendo bem, que acaba também que a gente acaba ficando menos estressado assim com a rotina do dia a dia, é uma coisa gostosa de se fazer. Então, o conselho que eu tenho pra vocês é façam exercícios físicos. Se não quer entrar na musculação, vai fazer uma dança, vai fazer um Muay Thai, vai fazer uma caminhada, mas não deixem de fazer os exercícios, porque é muito importante. É muito importante não só fisicamente, mas como para nossa saúde mental. Eu queria também falar só mais um pouquinho sobre o tal do dumping. Vocês que já estão pesquisando sobre a cirurgia já devem ter ouvido falar sobre a síndrome de dumping. E eu queria falar também e explicar para vocês que ela não é, gente, um bicho de 7 cabeças. A gente aprende a lidar com um corpo novo, porque o nosso corpo vira outro. A gente tem gostos que a gente não tinha antes. Isso vai muito de cada um. Cada um tem dumping com alimentos específicos. No meu caso, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu não tomava café, nunca gostei. Hoje em dia eu sou apaixonada com café. Primeiramente porque como meu corpo responde muito rápido a tudo, e é uma coisa muito engraçada de se observar, eu tomo café, então eu fico muito agitada muito rápido, passa meu sono e eu peguei um gosto pelo café. É uma coisa engraçada, e dizem mesmo que depois da gente fazer a cirurgia a gente cria novos hábitos. O meu do café foi um deles. E o dumping, Renata, especificamente, tenho quando eu como assim, algo muito doce, tipo bolo, tipo torta, ou pão de queijo, pão, também me faz sentir esse desconforto. O dumping, como é que ele funciona? Ele é como se o nosso corpo estivesse falando, eu não estou aguentando processar esse alimento. Ou você tá comendo ali alguma coisa para mais do que seu estômago tá aguentando, ou é alguma coisa realmente muito pessoal. Como eu me sinto? Eu tenho taquicardia, eu fico muito indisposta, eu fico enjoada e me dá muito, muito, muito sono. Às vezes eu tenho até que dormir um pouquinho. Isso dura em torno de meia hora, 40 minutos. Mas como eu disse pra vocês, é uma coisa muito pessoal, então cada um sente de uma maneira. E o meu vídeo aqui pra vocês é que eu quero mostrar que a vida, gente, continua a mesma. Continua a mesma, porém com algumas coisas diferentes. Em relação a vitaminas, por exemplo, eu recebo muitas perguntas. Nossa, mas eu vou ter que gastar com vitamina, eu vou ter que tomar vitamina pro resto da vida. Sim, a gente tem que tomar vitamina pro resto da vida. Mas se você não tivesse feito a cirurgia, você não ia estar lidando aí com algum problema de saúde, por exemplo, uma pressão alta, uma glicose alta, alguma coisa ruim que não ia estar legal em vocês. E não é uma coisa assim que é fora do comum. Por exemplo, eu tomo uma vitamina que se chama Barivit. Ela custa em torno de R$90 e dura 2 meses. Então é uma coisa que dá pra levar, é importante. Eu nunca tive nenhum processo anêmico, nenhuma falta de vitamina. Então é importante a gente tomar mesmo todos os dias. E uma outra dúvida também que eu quero tirar, que vocês me perguntam, qual foi o método que eu realizei. Eu realizei o bypass gástrico. São duas formas de cirurgia que eles utilizam hoje em dia. O bypass gástrico e a outra que corta o estômago. A minha não corta, ela grampeia e liga no intestino.
Então, acho que por isso que o meu corpo responde tão rápido a tudo. Vamos supor, por exemplo, que eu coma sei lá, um macarrão alho e óleo muito gorduroso. Então, meu corpo já processa ali rapidinho e me dá vontade de ir no banheiro. Então, a gente tem que se adaptar a um novo corpo, a gente tem que se adaptar a um novo eu, mas é um processo, assim, que a gente passa devagar. É legal a gente continuar fazendo um acompanhamento psicológico, é importante, pra gente se sentir bem, pra gente conseguir lidar com essas mudanças, pra gente não ter aquela velha cabeça de gordinho, né? Porque acaba que a gente tem, às vezes, eu mesma às vezes sirvo mais do que eu aguento, porque eu penso que eu vou conseguir me alimentar daquilo que tá no prato e não condiz com o tamanho do meu estômago. Enfim, gente, acho que era isso. No próximo vídeo eu vou gravar, eu vou deixar lá no Instagram para vocês me mandarem os seus questionamentos. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E é isso. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Um grande